Amigos e amigas, é com imensa alegria que damos as boas-vindas a mais um vídeo do nosso canal Histórias da Bíblia. Cada clique, cada visualização de vocês nos enche o coração de gratidão e nos motiva a continuar explorando as narrativas milenares que moldaram a fé e a humanidade. Preparem-se para mais uma jornada fascinante pelas Escrituras Sagradas, desvendando ensinamentos e lições atemporais que ressoam até os dias de hoje. Agradecemos imensamente por estarem conosco nesta busca por conhecimento e inspiração. Hoje, mergulharemos em um dos mistérios mais intrigantes e pouco explorados da Bíblia. Um evento que desafia a nossa compreensão e nos leva aos recantos mais profundos da batalha espiritual, a disputa pelo corpo de Moisés. Já ouviu falar de uma batalha celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás, não por uma alma viva, mas por um corpo? Sim, isso realmente está na Bíblia. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério profundo que envolve a disputa entre o céu e o inferno por algo tão inusitado. Moisés, uma figura central e monumental no livro do Êxodo, foi escolhido por Deus para uma missão de magnitude incomparável: liderar os israelitas rumo à libertação da escravidão no Egito. Sua vida foi um testemunho vivo de encontros sobrenaturais e de uma intimidade sem igual com o Senhor. Desde o momento em que se deparou com a sarça ardente que queimava sem se consumir, recebendo ali a divina incumbência de libertar seu povo, até os 40 anos de peregrinação no deserto, sua jornada foi marcada pela providência divina. Ele não foi apenas um líder militar ou político, mas o mediador escolhido entre Deus e os israelitas. Foi através de Moisés que os 10 mandamentos foram revelados no Monte Sinai, um marco que estabeleceu a aliança entre Deus e seu povo. A proximidade de Moisés com o Altíssimo era tão profunda que a Bíblia descreve que ele falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro. Os milagres extraordinários realizados por meio de suas mãos, as pragas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, a provisão de maná no deserto, são evidências irrefutáveis da extraordinária relação que Moisés tinha com o Senhor. Sua liderança firme e sua capacidade de guiar uma nação inteira por um período tão longo no deserto demonstram que ele não era apenas um líder terreno, mas um servo fiel e escolhido por Deus para cumprir um propósito divino e inesquecível na história da humanidade. No entanto, mesmo sendo um homem tão próximo e íntimo de Deus, Moisés cometeu um erro que mudaria o curso de sua história pessoal e teria profundas consequências. Em um momento de frustração e, mais grave ainda, de desobediência, em vez de apenas falar com a rocha para que dela brotasse água para o povo sedento, como Deus havia expressamente ordenado, Moisés feriu a rocha com seu cajado e proferiu palavras que, aos olhos de Deus, tiraram a glória do Senhor e a colocaram sobre si mesmo. Esse deslize, que a nós pode parecer pequeno ou compreensível diante da pressão de liderar um povo rebelde, teve consequências graves diante da santidade e da justiça de Deus. Por mais que Moisés tenha sido um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo, esse ato de desobediência custou-lhe o acesso à Terra Prometida, o objetivo final de toda a jornada. A lição aqui é clara e ressoa por todas as gerações. Mesmo os mais próximos de Deus, aqueles que desfrutam de uma comunhão íntima e de um relacionamento privilegiado, não estão isentos de falhas e precisam estar vigilantemente atentos contra a soberba, a impaciência e a desobediência. A santidade de Deus exige obediência irrestrita e mesmo um pequeno desvio pode ter grandes repercussões em nossos destinos. Após a morte de Moisés, um evento ainda mais extraordinário e enigmático ocorreu. Deus, em sua soberania e mistério, decidiu sepultá-lo em um local secreto, ocultando o lugar de sua sepultura de todos os olhos humanos.
Essa ação divina levanta uma das questões mais intrigantes das Escrituras. Por que o Criador do Universo faria questão de esconder o local de descanso de seu servo mais fiel e grandioso? Em toda a Bíblia, este é o único relato em que o próprio Deus, o soberano de todo o universo, realiza um enterro. Isso por si só torna esse evento singular e ainda mais extraordinário. O mistério se aprofunda quando percebemos que, até hoje, o túmulo de Moisés nunca foi encontrado. Nenhum monumento, nenhuma caverna marcada, nenhum sinal visível daquele que foi o maior líder de Israel. Um líder tão grandioso, cuja vida marcou a história de uma nação para sempre, desapareceu da vista humana de forma proposital. Essa ausência planejada do túmulo não foi por acaso. Era uma medida de proteção espiritual. Deus, em sua onisciência, sabia dos planos malignos de Satanás e decidiu preservar o corpo de Moisés de qualquer interferência do inimigo. Essa ação divina revela não apenas a importância singular desse homem na história da fé, mas também aponta para algo muito maior e mais profundo acontecendo nos bastidores espirituais. O corpo de Moisés, em sua essência, não era apenas um conjunto de restos mortais. Ele representava a santidade de um servo que havia falecido em perfeita comunhão com seu Criador e, portanto, não poderia ser profanado ou usado para fins nefastos. Enquanto o povo se preparava para seguir em frente rumo à terra prometida, sentindo profundamente a ausência de Moisés, algo ainda mais surpreendente estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. A decisão de Deus de ocultar o corpo de Moisés não foi apenas um ato de proteção, foi também um sinal poderoso de sua soberania e de seu cuidado contínuo sobre seu servo fiel, mesmo após a morte física. Ao esconder o túmulo de Moisés, Deus estava declarando ao mundo espiritual que nenhum plano maligno poderia prevalecer sobre sua vontade. O corpo do grande líder não seria usado como objeto de manipulação, de idolatria, ou de qualquer forma que pudesse desviar a fé do povo. Pelo contrário, ele permaneceria santificado e protegido pelas mãos do Altíssimo, longe de qualquer influência maligna. Essa ação divina serve como um testemunho da importância ímpar de Moisés na história da salvação e, ao mesmo tempo, nos alerta para a complexidade e a profundidade dos eventos que se desenrolam nos reinos espirituais, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas com consequências muito reais. A disputa espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés foi um evento de proporções cósmicas, mencionado na Epístola de Judas, versículo 9. Não se tratava de uma simples discussão ou negociação, mas de uma batalha épica que ecoou pelos corredores do céu e do inferno. Miguel, conhecido como o defensor dos filhos de Deus, o príncipe dos arcanjos, enfrentou o próprio acusador, Satanás, em uma luta que transcendia o físico e adentrava os reinos espirituais mais profundos. O que estava em jogo não era apenas o corpo físico de Moisés, mas sim a representação simbólica da fidelidade e da proteção divina sobre seus escolhidos. A presença do arcanjo Miguel nesse embate revela a seriedade da situação e a necessidade de uma intervenção celestial para garantir que os planos malignos fossem frustrados. A batalha não se desenrolou com espadas ou escudos, como imaginamos em termos terrenos, mas com palavras e, mais importante, com autoridade espiritual. Miguel não confiou em sua própria força para vencer Satanás. Em vez disso, ele invocou a autoridade do Senhor, proferindo as poderosas palavras: "O Senhor te repreenda." Essa declaração não era uma frase vazia. Era um reconhecimento humilde, mas firme, da soberania divina sobre todas as coisas, inclusive sobre o mais astuto dos adversários. A vitória de Miguel nesse confronto não foi apenas uma questão de poder celestial,
mas também de uma confiança absoluta na justiça e no cuidado de Deus sobre seu povo escolhido. Ele sabia que a autoridade para repreender o inimigo vinha diretamente do trono de Deus e não de sua própria hierarquia angelical. Por outro lado, Satanás, o adversário eterno e acusador dos irmãos, buscava de todas as formas possíveis obter vantagem sobre os planos divinos. Seu desejo pelo corpo de Moisés era multifacetado e carregava propósitos sinistros que revelam a profundidade de sua malícia e sua estratégia contínua contra a humanidade e contra Deus. Primeiramente, Satanás poderia ter o objetivo de promover a idolatria. Moisés era um líder tão reverenciado e amado pelo povo de Israel que, se seu túmulo fosse conhecido e seu corpo estivesse acessível, haveria um grande risco de que os israelitas o transformassem em um objeto de culto, desvirtuando a adoração a Deus para uma veneração a um homem. Satanás sempre busca desviar a adoração do Criador para a criatura, e o corpo de Moisés seria um instrumento perfeito para isso. Em segundo lugar, Satanás queria usar os pecados passados de Moisés como arma. O diabo é o acusador dos irmãos, e ele se deleita em apontar as falhas e transgressões dos servos de Deus. Ao tentar obter o corpo de Moisés, ele poderia ter a intenção de exibir as imperfeições do grande líder, destacando sua desobediência em Meribá. Isso semearia dúvidas não apenas sobre a dignidade de Moisés, mas também sobre a justiça, a graça e a misericórdia divinas. Ele queria provar que até mesmo um homem tão próximo de Deus, um amigo do Altíssimo como Moisés, não era digno da redenção e da proteção divina, minando assim a fé do povo e a confiança no caráter de Deus. Satanás busca desmoralizar, acusar e envergonhar. E o corpo de Moisés, com suas imperfeições terrenas, seria um palco ideal para sua estratégia maligna. Em terceiro lugar, o inimigo desejava impedir a ascensão espiritual de Moisés ou sua futura participação em eventos proféticos. Embora a Bíblia não detalhe a ressurreição de Moisés, sua aparição com Elias ao lado de Jesus na transfiguração, Mateus 17:3, sugere que ele foi, de alguma forma, transladado ou ressuscitado. Se Satanás tivesse controle sobre o corpo, ele poderia tentar impedir ou atrapalhar esse plano divino. O diabo é o sabotador dos propósitos de Deus e certamente tentaria frustrar qualquer plano que glorificasse a Deus ou beneficiasse a humanidade. Esses motivos revelam a astúcia, a malícia e a persistência implacável do inimigo em seus esforços para frustrar os planos do Altíssimo e desviar a humanidade do caminho da verdade e da adoração genuína. A disputa não era apenas uma questão de posse física, mas simbolizava uma tentativa de desafiar a autoridade divina e distorcer os planos de Deus para seu povo escolhido. A batalha entre esses seres celestiais, Miguel representando a justiça e a proteção divina, e Satanás buscando minar a soberania do Altíssimo e semear discórdia, não foi apenas uma luta por um corpo humano, mas um confronto entre o bem e o mal, a luz e as trevas. A vitória final de Miguel não foi uma questão de força ou estratégia pessoal, mas sim um testemunho irrefutável da supremacia do Senhor sobre todas as forças malignas. Essa batalha espiritual nos ensina que mesmo nos reinos invisíveis, o plano divino prevalece e a proteção de Deus se estende além dos limites da vida terrena. Nada pode frustrar os desígnios de Deus, e sua proteção sobre seus servos é absoluta e inabalável. Apesar de todos os esforços malignos de Satanás, a vitória final foi concedida por Deus, mostrando seu poder absoluto sobre todas as coisas. A disputa pelo corpo de Moisés foi um teste da soberania divina diante das investidas incessantes do inimigo.
Mesmo Satanás, com toda a sua astúcia, malícia e poder, não pôde prevalecer contra a vontade e a autoridade do Altíssimo. A proteção divina sobre o corpo de Moisés não foi apenas física, foi profundamente espiritual e simbólica. Era um lembrete para todos os seres celestiais e terrenos de que absolutamente nada escapa ao controle e ao cuidado de Deus. A batalha pela integridade e propósito do corpo de Moisés transcendeu o tempo e o espaço, revelando a eterna vigilância do Senhor sobre aqueles que o servem fielmente. Nenhum plano maligno, nenhuma estratégia demoníaca, por mais elaborada que seja, pode frustrar os desígnios divinos. Assim, a história da disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um relato antigo e fascinante, mas uma lição atemporal sobre a vitória final e inquestionável de Deus sobre as forças das trevas. É uma prova de que a fidelidade de Deus para com seus servos é eterna. A história da disputa pelo corpo de Moisés nos lembra de uma verdade fundamental: a constante batalha espiritual que enfrentamos em nossas vidas diariamente. Assim como houve uma luta nos reinos celestiais pela proteção e honra do servo fiel de Deus, também somos alvo das investidas do inimigo, que busca incansavelmente nos desviar da verdade, da fé e do propósito que Deus tem para cada um de nós. Essa narrativa antiga ecoa em nossas vidas modernas, lembrando-nos da importância vital de permanecermos firmes na adoração genuína, na confiança inabalável na graça divina e na consciência da autoridade suprema do Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada pensamento que permitimos em nossa mente é parte de uma batalha espiritual maior, onde o mal tenta nos afastar do propósito e da vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, assim como Miguel confiou plena e completamente na soberania divina para vencer o inimigo, somos chamados, você e eu, a depositar nossa confiança total e inabalável no Senhor e em Sua palavra, para triunfar sobre as adversidades, as tentações e as armadilhas que o inimigo nos apresenta. Não devemos, em hipótese alguma, tentar enfrentar o inimigo com nossas próprias forças limitadas ou com nossa própria sabedoria. Isso seria um erro fatal. Nossa vitória não reside em nossa capacidade, mas sim no poder e na palavra de Deus. É através da submissão a Ele e da dependência de Sua graça que podemos vencer as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, seja contra a dúvida, o medo, a tentação ou as acusações do inimigo. Que essa verdade profunda e libertadora fortaleça sua fé hoje e para todo sempre. Que ela te capacite a caminhar com coragem renovada e esperança inabalável, certo de que o plano divino para a sua vida, assim como para a vida de Moisés, jamais será derrotado. Com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores em todas as batalhas espirituais que se apresentarem. E, para finalizar, queremos agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui. Sua presença é um incentivo valioso para que o canal Histórias da Bíblia continue a trazer luz e conhecimento a tantos. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Sua interação nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Fique com Deus e até a próxima história.